Então, é só para você entender aqui em relação aos conceitos que a gente usa aqui na implantodontia. Quando a gente trabalha com esse intermediário, deixa eu te mostrar aqui, olha, esse intermediário é o munhão, esse intermediário aqui. Esse munhão, ele pode ser utilizado em implantes do tipo hexágono externo, implantes do tipo hexágono interno, mas a gente acaba utilizando muito mais, um implante do tipo cone Morse. Ah, professor, mas eu uso no hexágono externo um determinado tipo de componente, no interno um outro determinado tipo de componente, mas no cone Morse a gente acaba utilizando muito esse tipo de componente aqui. Ah, professor, eu entendi. Na live anterior, eu vou fazer até uma analogia aqui com o implante do tipo hexágono interno e externo, só para você entender. Quando a gente trabalha com uma prótese com esses dois tipos de implante aqui, HE, hexágono externo, e hexágono interno, normalmente a gente usa um componente protético chamado UCLA. Então, só para você entender de forma comparativa, quando eu trabalho aqui com quando que eu vou usar aqui o cone Morse, quando eu utilizar o cone Morse, qual é o componente protético que eu devo utilizar? Quando eu trabalho com HE e HI, qual é o componente protético que eu devo utilizar? Então, veja bem aqui, quando eu tenho esses tipos de implante hexágono externo, ó, eu tenho aqui um implante hexágono externo, significa dizer que eu tenho um hexágono localizado externamente ao meu implante, a cabeça do implante que a gente chama de plataforma, ou seja, eu tenho um hexágono localizado externamente à plataforma do meu implante. Eu tenho, então, um implante hexágono externo. O outro implante que a gente tem é o hexágono interno. Esse hexágono fica localizado internamente à cabeça do meu implante, que é a plataforma do implante, ou seja, tenho um implante HE, eu tenho um implante HI, e eu tenho outro implante que é um implante do tipo cone Morse, que hoje a gente vai abordar um tipo de componente que é utilizado nesse implante, que ele tem uma área cônica internamente a esse implante, onde adapta aqui um componente protético. Então, se eu trabalho com hexágono externo, para eu fazer a minha prótese, essa prótese, via de regra, ela acaba adaptando aqui na cabeça do meu implante. Isso aqui é um dentinho que está sendo adaptado. Então, eu adapto esse dentinho por sobre a plataforma do meu implante. E aí, se eu uso um hexágono interno, eu adapto um outro dentinho por sobre a plataforma, uma coroa, né? Por sobre a plataforma desse implante, é o HI. Só que quando eu uso o cone Morse, normalmente a gente não faz isso, não adapta a prótese por sobre o implante. Primeiro a gente adapta um componente protético. Então eu venho aqui com um componente protético, olha, esse componente protético, ele é o munhão, é um exemplo. Eu venho com um componente protético que é o munhão, e por sobre o componente protético eu venho aqui com a minha coroa. Por sobre esse componente protético, eu venho com a minha coroa. Olha a diferença, então, quando eu trabalho com o implante cone Morse, olha como que é a minha prótese no hexágono externo, olha como que é a minha prótese no hexágono interno, que é muito parecido, hexágono interno e externo, mas olha como que a gente adapta a minha prótese no implante cone Morse. Via de regra, a gente não adapta essa prótese direto aqui na plataforma do implante. A gente acaba adaptando a prótese direto aqui no intermediário, ou indiretamente ao meu implante. Então, essa é uma diferença muito grande quando eu trabalho com o implante cone Morse. Por isso que muitos profissionais acabam tendo alguma dificuldade para trabalhar com esse tipo de conexão, porque é um pouco mais complexo você colocar a prótese por sobre esse intermediário, porque existem alguns fatores que devemos levar em consideração para eu usar aqui esse intermediário. E esse intermediário aqui, ele é chamado de munhão. Então aqui, olha, nós temos um intermediário munhão. Intermediário munhão, tá? Então, professor, como então, em que casos eu devo trabalhar com esse tipo de intermediário? Em que casos eu devo trabalhar com esse tipo de intermediário? Então, você que está me acompanhando aqui, você que está acompanhando algumas lives nossas, você vai entender que existe um componente protético para fazer essa coroa, existe um outro componente protético para fazer aqui essa coroa, e para eu fazer aqui
essa coroa por sobre esse componente protético, esse componente protético que tem uma indicação. E a indicação principal para eu trabalhar com prótese sobre munhão, a indicação principal é para prótese unitária. Então, exemplo, se eu tenho ausência de um elemento 11, um elemento 14, um elemento 16, por exemplo, um elemento apenas ali, estou dando exemplos. O meu paciente veio com 11, com ausência do 11, foi colocado um implante conimorse. Para eu fazer a reabilitação desse paciente, qual o componente intermediário que eu devo estar utilizando? Munhão. Normalmente a gente usa o munhão. Professor, mas eu posso usar um outro componente protético? Pode usar um outro componente protético também. Mas esse munhão aqui ele é muito bem utilizado nesses casos. Existem 2 intermediários que a gente utiliza aqui para fazer a reabilitação na prótese unitária quando se fala de implante do tipo conimorse. 2 componentes protéticos. Nós temos aqui o munhão e nós temos o pilar conimorse. O pilar conimorse, que não vem aqui ao caso nessa aula, a gente vai estar falando em uma outra aula, aí, em outras lives, então por isso que, mais uma vez, você que está acompanhando aqui, você entra no grupo do WhatsApp, tem o link lá na nossa bio do Instagram, a gente vai colocar o link aqui no nosso canal do YouTube também, você pode estar entrando, que lá vai ter informações fresquinhas em relação a todas as lives que a gente vai fazer. Então aproveita, corre lá e entra já no grupo. E aí o que acontece? Então nós temos 2 tipos de intermediários que são utilizados para prótese unitária. Nós temos o munhão e nós temos o pilar conimorse. Nós temos o pilar, algumas empresas chamam de pilar conimorse, que é a mesma coisa do cônico estético. Cônico estético ou estético-cônico. Estético. Ou estético-cônico. Então, você pode estar trabalhando com o munhão ou pilar conimorse, ou cônico estético, ou estético. Estético, ou o meu munhão. Então, ou seja, existem 2 tipos de intermediários para eu trabalhar aqui com o meu implante conimorse, no caso de prótese unitária. 2 que a gente acaba utilizando e são intermediários. Ou eu tenho o pilar conimorse, ou eu tenho o munhão. O objetivo da live é mostrar para você sobre o munhão. Então, assim, eu quero que você acompanhe, entenda tudo aqui sobre o munhão e eu vou fazer algumas comparações sobre esse cônico estético. Mas, professor, eu não estou entendendo sobre o cônico estético. Acompanhe as outras lives que a gente vai estar falando, mas entenda tudo hoje sobre esse intermediário aqui, que é o munhão. Então, entenda isso. Então, normalmente, só para você saber aqui, esse daqui é o nosso munhão. Veja, esse daqui é o nosso munhão, onde a gente vai trabalhar por sobre o implante conimorse e ele é bem indicado para prótese unitária. Então, anota isso daí, para que ele é utilizado no munhão. Então, aqui é só uma imagem mostrando exemplos aqui, diferenças de conexões de hexágono externo e interno. Então, aqui é uma conexão de hexágono externo. E aí eu vou voltar aqui para você ver essa imagem. Essa adaptação aqui, olha, acaba gerando um gap do implante ao componente protético que vai sobre o implante. Então, existe uma fenda aqui, ó, do implante em relação à minha coroa. Essa fenda aqui pode gerar uma desadaptação, pode gerar aqui problemas ao redor desse implante. Isso aqui é uma deficiência, vamos dizer assim, em relação a essa conexão. Por isso que você que me acompanhou lá na live do hexágono externo, existindo essa fenda, a melhor indicação para esse tipo de implante é para prótese múltipla, porque se você observar isso daqui, o que acontece aqui, ó, de novo, para você observar, essa fenda, quando a prótese é unitária, esse movimento aqui acaba desfavorecendo a manutenção da estrutura óssea ao redor do implante. Então, por isso que no hexágono externo, a gente acaba trabalhando em próteses múltiplas. E aí, no hexágono interno, essa fenda acaba sendo reduzida, porque eu tenho uma adaptação melhor desse hexágono aqui, da minha prótese em relação a esse hexágono. A adaptação ela é melhor quando comparado ao hexágono externo, e aí isso daí reduz ali a minha fenda, e aí eu consigo trabalhar também com esse tipo de implante
para prótese, com prótese unitária. Só que quando eu trabalho com esse tipo de intermediário, com esse tipo de implante conimorse aqui, essa fenda acaba sendo reduzida a praticamente zero, não tem essa fenda. Veja, só para você observar aqui, essa é a característica da adaptação no implante conimorse. E aí, se não tem essa fenda, e você tem essa percepção que o componente protético em relação ao implante, ele é reduzido. Então, veja bem aqui, ó, vou voltar para você entender o componente protético do hexágono externo e interno. Aqui é o implante, aqui é o componente protético. Aqui é o implante, aqui é o componente protético. Isso daqui, ele acaba tendo, via de regra, o mesmo diâmetro do implante e o componente protético. Do implante e o componente protético. Olha no conimorse, o meu implante ele tem um diâmetro maior quando comparado ao componente protético. Isso favorece a distribuição de forças, porque quando eu tenho uma distribuição de forças oclusais aqui, olha, essa força pode ser dissipada ao redor aqui do meu implante, isso daqui pode gerar tensão óssea, e aí eu tenho uma perda óssea ao redor desse implante. Quando o meu componente protético ele é menor, quando comparado ao diâmetro do meu implante, a força oclusal ela acaba incidindo no longo eixo do implante, preservando o osso ao redor desse implante aqui. Então, muitas das vezes, a gente acaba utilizando principalmente o implante conimorse para a área estética, em virtude dessa característica de dissipação de forças em relação ao longo eixo aqui do implante e também por conta dessa característica aqui, olha, estou mostrando para você, que não gera uma fenda. Então, se não tem fenda aqui nessa região, eu tenho uma facilidade aqui para estabilização da minha prótese. E essa fenda, ela acaba prejudicando aqui, até mesmo em relação à questão bacteriana. Isso daqui pode ter acúmulo bacteriano aqui nessa região, e esse acúmulo bacteriano acaba levando a perda óssea ali ao redor do implante. Aqui já não acontece isso, porque eu tenho se eu tivesse uma fenda, ela seria deslocada mais para o centro, iria ficar mais distante ali do meu remanescente ósseo. E aqui também eu não tenho fenda, mesmo ficando distante aqui da minha crista óssea marginal, eu acabo não tendo essa fenda, então não tem essa proliferação bacteriana. Então, são características importantes para eu manter o meu osso íntegro ali, manter a minha estrutura óssea marginal íntegra. E aí isso é interessante, principalmente em áreas estéticas, que eu quero manter ali a minha estrutura óssea. Então, se eu voltar aqui para você e você observar aqui essa imagem, onde eu mostro o hexágono externo trabalhando em área posterior em prótese múltipla, o hexágono interno em área posterior prótese unitária, e o implante do tipo conimorse, a gente trabalha em área anterior, porque ele tem essa característica que me favorece aqui a manutenção da estrutura óssea ali do meu paciente. Então é bem interessante, principalmente em área estética, eu trabalhar com esse tipo de implante.